Olá, eu me chamo Jaqueline e hoje eu quero contar para vocês a história da minha mãe. A minha família, a nossa família, ela é toda do município de Cruz Maltina. Os meus avós e os meus tios são naturais de Monte Alto, Cruz Maltina, e eu trabalho lá até hoje. Então, quando a minha mãe tinha 8 anos, ela sofreu um acidente com um cavalo que meu avô tinha no sítio. Esse cavalo deu um coice nela e acertou um dos rins dela, né? Então, naquela época, ela passou. Foi muito difícil. Ela perdeu, né, um dos rins, o rim murchou, nunca mais funcionou. Mas, como ela tinha o outro, ela continuou a sua vida, seguiu a sua vida normal, tornou-se enfermeira, casou novamente. E na gravidez dela, dos meus dois irmãos, ela teve eclâmpsia. Então, esses dois eclâmpsias contribuíram para que o outro rim dela parasse de funcionar. Então, como esses perdeu o funcionamento dos dois rins dela, em 99 ela precisou começar a fazer hemodiálise. Então, são 4 horas na máquina, 3 vezes por semana, e ela fez por longos 7 anos, né? E todos os agravantes que o tratamento traz, como não poder tomar água, não consumir nenhum alimento que tenha muito líquido. Então foi um sofrimento muito grande para nós naquele tempo. E a família nossa começou a buscar alternativas. Então os meus tios e eu, nós fizemos um teste de compatibilidade para tentar doar o rim para minha mãe, mas nenhum deu. Nem, na época nenhum foi compatível. Então, um primo nosso, né, que é o Dionísio, que hoje ele não está mais com a gente, mas que nós temos uma dívida de gratidão enorme com ele foi compatível. O Dionísio doou o rim para minha mãe, então em 2006 ela fez o primeiro transplante, né? E foram 10 anos muito felizes, né? Nesses 10 anos que a minha mãe teve vida normal, o meu filho nasceu, e também tivemos algumas percas, como os avós, mas ela tocou uma vida normal. E em 2016, esse rim, há 10 anos transplantado, esse rim parou de funcionar, né? Então a minha mãe precisou retornar à hemodiálise em 2016. E foi o ano mais difícil para nós, né? Porque ela já passou muitas vezes pela UTI, devido à pressão dela subir muito, né? As veias dela, devido ao tratamento, também foram ficando menos, foram ficando toda. A minha mãe tem o corpo inteirinho retalhado, porque foi feito todas as tentativas para ela continuar fazendo a hemodiálise, né? Mas ela passou muitas vezes pela UTI, e eu lembro que numa das vezes ela estava na UTI e eu havia marcado uma viagem para Aparecida do Norte, quando um amigo nosso, que é o enfermeiro dela, ele ligou para mim e falou assim: olha, a sua mãe disse que você tem uma viagem marcada para São Paulo, eu oriento você que você não vá, porque ela vai precisar de você, né? Ele foi assim muito, muito sutil. Então eu não fui naquela viagem, eu deixei ela para uma próxima, e graças a Deus a minha mãe ela se restabeleceu, né? Mas aí ela já não tinha mais as veias. O médico chamou e precisou fazer uma perfuração no pescoço dela para que conseguisse fazer uma diálise por ali, né? Mas era tudo muito provisório, porque o quadro se agravava bastante. Então, nós fizemos a última tentativa, que foi colocar um permiquete, né, ele é ligado direto na artéria do coração, para ela poder continuar fazendo esse tratamento, né? E o médico foi muito claro, ele disse assim, olha, nós vamos tentar, porque como não consigo mais fazer as fístulas na sua mãe, nós vamos fazer, pôr o permiquete, mas ele vai durar 1 ano no máximo, porque ele tinha uma saída que ficava para fora, então ficava muito exposto. Mas nós tentamos, né? Nós fizemos a tentativa. E ela ficou bem, ela conseguiu, ela estava fazendo o tratamento. Então, dia 12 de outubro de 2017, eu fui à Santa Missa, a missa de Nossa Senhora em Cruz Maltina. E eu lembro muito bem que o padre desceu do altar, né, com a procissão de Nossa Senhora. Ele passou pelo primeiro banco e ele veio direto para a equipe de canto. Eu estava sentada ali com as pessoas da minha família. E quando ele chegou com Nossa Senhora para mim, eu olhei para ela e disse assim: cura a minha mãe. Foi a única coisa que eu pedi para ela, para que ela curasse a minha mãe, porque eu já tinha feito inúmeros pedidos, né? Então eu fiz com muita fé, e é um momento muito lindo a procissão de Nossa Senhora. E eu vim para casa, porque o meu filho, meu esposo e minha mãe tinham ficado em casa.
Então, quando eu cheguei em casa, era dia das crianças também, nós descemos levar o meu filho no parquinho para brincar, enfim, né? E quando foi 3 horas da tarde, exatamente nesse horário, tocou o celular do meu esposo e eu só ouvi que ele falou, aham, aham, tá bom. Daí eu perguntei o que que era, ele falou assim, olha, sua mãe ligou e ligaram de Curitiba, para ela ir imediatamente para lá porque saiu um rim, né? Tem a possibilidade de um transplante. Então nós largamos tudo e eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, ela disse assim para mim, olha, Jaque, mas é assim, são 10 pessoas, né? Eu concorro com 10 pessoas. Eles orientaram muito bem. Até disse para ela, tudo bem, vamos tentar. E nós fomos para Curitiba. Então chegamos lá, eles fizeram, em Campo Largo, na verdade, eles fizeram todos os testes de compatibilidade com o rim e com o sangue da minha mãe durante toda a madrugada. Mas e a gente naquela expectativa, não tinha certeza ainda, ninguém tinha certeza se o rim seria dela, porque na nossa cabeça eram 10 pessoas, fomos orientados dessa forma, né? Então, eu estava na porta do quarto de manhã, quando eu avistei a doutora vindo, a doutora que fez o primeiro transplante da minha mãe, ela vindo na minha direção. E quando ela chegou sorrindo, ela já viu a minha mãe, já chamou pelo nome. Então ela disse assim, Cidinha, eu vim prescrever o teu transplante. Aí a minha mãe disse, nossa, é meu então, doutora? Ela falou, sim, o rim é seu e eu já vou fazer a prescrição. Então, todo mundo muito emocionado, eu pude avisar a minha família que realmente o rim seria dela, e daí perguntei, né, de curiosidade, falei, doutora, o dela foi o mais compatível porque tinham mais pessoas? Daí ela disse assim, as outras pessoas não vieram, somente sua mãe veio, né? Então, nós ficamos muito agradecidos. Ali estava a confirmação de um milagre para minha família, né? E a minha mãe transplantou e agora, dia 12 de outubro de 2020, vão fazer 3 anos do milagre na vida da minha mãe. E eu quero apresentar para vocês ela, né? A minha mãe chama-se Aparecida de Jesus Taborda. Ela tem o nome de Nossa Senhora porque os meus avós sempre foram devotos de Nossa Senhora. E essa é a minha mãe. E a gente fica muito feliz e é uma honra poder compartilhar a nossa história com vocês. Fiquem com Deus e fiquem com Nossa Senhora Aparecida.